Como já lhe disse nesta edição do Jornal da Noite, feita em direto a partir do Porto, Mário Soares pediu hoje uma maioria absoluta para o PS. Durante uma ação de campanha nas ruas de Sesimbra, o ex-presidente solicitou para o Partido Socialista uma maioria absoluta nas próximas eleições legislativas. Soares disse ainda que se dissesse o contrário, estaria a ser hipócrita. Mário Soares estava para ficar em casa. Jorge Coelho convidou para uma caldeirada e lá se foi o descanso. É o segundo cruzamento entre o cabeça de lista e o resto da caravana, que tem um programa próprio de campanha. Enquanto o número 2 da lista não chega, os jornalistas bombardeiam com perguntas o candidato, que não para de elogiar António Guterres. Gostaria que o PS tivesse uma maioria inequivocamente absoluta e maioria absoluta? Certeza que queria, mas eu seria hipócrita se dissesse o contrário. Então alguém pode imaginar que não. Diga-me lá. Então... Soares garante que não está a fazer campanha para as legislativas. Voltando às europeias, afinal, o que é que se passa com a futura presidência do Parlamento Europeu? Que a candidatura está em cima da mesa, toda a gente o diz. Ainda agora encontrei aqueles ministros todos, primeiros ministros, chefes de partidos na Europa, e todos eles me disseram: então vais para presidente do Parlamento Europeu, então és candidato. Bem, é evidentemente que isso está sobre a mesa. Uma hora depois chega finalmente o número 2 para se juntar a Soares. No fim do almoço, claro que Jorge Coelho puxa o candidato para aquilo que ele sabe fazer melhor. O resto da caravana continua a campanha em Setúbal. Quanto a Mário Soares, vai para Lisboa sem nada marcado para amanhã. É chamada a agenda flexível de um candidato que começou por ser suprapartidário e que agora veste cada vez mais a camisola rosa. Por isso, esperam-se mais e mais cruzamentos entre um homem que ainda é senhor presidente para alguns portugueses e a caravana oficial do Partido Socialista. Anabela Neves e Carlos Santos, a SIC, em Sesimbra. Já é conhecida a reação do PSD. Durão Barroso considera que Soares não está a ser eticamente correto ao apelar ao voto no PS nas próximas eleições legislativas. É esta, de facto, a resposta dos sociais-democratas, que não perdoa ao candidato socialista o facto de não cumprir uma promessa de campanha. Soares tinha dito que ia fazer uma campanha pedagógica acima da luta partidária. Não é do céu que caem as vitórias eleitorais. O PSD precisa de muito mais para ultrapassar os socialistas a 13 de junho. Durão Barroso sabe que muito do seu futuro começa no presente e por isso aproveita para dar uma ajuda ao candidato europeu Pacheco Pereira. Bandeiras bem erguidas durante os próximos 15 dias para derrotar o adversário Mário Soares, que não para de lançar as sementes de um desejo chamado maioria absoluta para as legislativas. Como todos se lembram, o Dr. Mário Soares apresentou esta candidatura como suprapartidária, como se fosse acima dos partidos e fora dos partidos. E agora ficou bem claro que se trata de uma mistificação. Ele já está a fazer campanha de apoio ao engenheiro Guterres para as legislativas. Portanto, os portugueses sabem agora que isto não é, como diz o Partido Socialista, para dar força a Portugal na Europa, é ao fim e ao cabo o PS de engenheiro Guterres a querer dar força ao PS de Mário Soares e o PS de Mário Soares a querer dar força ao PS do engenheiro Guterres. Por agora é a Europa que chama e é dela que os alentejanos esperam alguma coisa de bom para um futuro cada vez mais comprometido. E convém dizer que a negociação agrícola da Agenda 2000 é muito má para Portugal. Veja para o caso do Alentejo. Nós vamos construir Alqueva. Não temos garantido, por exemplo, o apoio ao regadio que a Alqueva vai permitir. Só isso é um dos grandes falhanços da negociação agrícola na Agenda 2000. Nem só de política se alimenta o homem. As ações de campanha estão cada vez mais gastronómicas. A CDU foi hoje a Guimarães lembrar a política laboral que Mário Soares seguiu enquanto foi primeiro-ministro. Foi esta tarde num comício que não encheu metade da praça central da cidade. É este o desenvolvimento que querem para a nossa população e para os milhares de jovens que chegam aí às empresas, quando conseguem um emprego e lhes perguntam às raparigas: está grávida? Vai casar? Pensa ter filhos? E se ela disser que sim, já sabe o que lhe acontece, fica à porta. Ou então, quando consegue um emprego, lhe o dão por 3 meses ou 6 meses. E se comportar bem, lá é renovado. Se isso não acontecer, o que é que acontece? Vai para a rua. E a propósito, sabem quem foi o autor desta lei dos contratos a prazo? Carlos Silva há bocadinho lembrou. Por acaso é o candidato do Partido Socialista às eleições para o Parlamento Europeu no próximo 2 a 15 dias.
Paulo Portas passou mais um domingo na feira. O cabeça de lista do PP às eleições europeias começou hoje o dia na Feira de Santana, perto de Rio Maior. Além do cenário, também se repetiram as críticas. Portas visou de novo Pacheco Pereira e também Mário Soares. De manhã é que se começa o dia e o dia começa em mais uma feira. O candidato é popular quanto baste para emitir cumprimentos e receber equívocos. Sabe como é que se chama o partido do Paulo Portas? Eu não sei, não estou... PP, não é? CDS ou PPP, é assim uma coisa. Isto é que é, isto é gente boa, isto é gente boa. O bisavô dele é que nunca devia ter nascido. É brincadeira, hein? As sondagens estão um bocadinho contra. As sondagens estão um bocadinho contra. Mas o Mário Soares berrou com ele, então já está maluco. Como é que vamos defender os nossos labradores? Como é que vamos defender os nossos pescadores? Já ouviu o Dr. Mário Soares falar nisso? Já ouviu o Dr. Pacheco Pereira falar nisso? Eu falo de coisas concretas para um povo concreto, de um país concreto chamado Portugal. O resto é uma Europa virtual. A campanha havia de terminar em relvas, terreno a mais para gente a menos numa aritmética facilmente explicada. Acho preferível fazer as coisas com autenticidade do que enfiar rebanhos de militantes por caminhonetas acima para irem de Lisboa encher comícios ao Porto. As pessoas hoje em dia percebem as diferenças. Eu faço as coisas com autenticidade. Eis os comes, os bebes e os hors d'oeuvre, as entradas picantes que servem de aperitivo a quem não tem muita fé no resultado eleitoral. As perspectivas não são as melhores, mas enfim, eu acho que os partidos, como os clubes de futebol, umas vezes ganha, outras vezes perde, o presidente tem mesmo é que estar para essas ocasiões. Indigestas, as palavras não impediriam um convívio, tão raro que o convívio logo aproveitou para mais tarde recordar, ou não fosse o PP, um partido que caminha sobre brasas. Depois da estreia ontem com Carlos Pimenta, hoje é a vez de António Barreto olhar de forma diferente para as eleições europeias. António Barreto é um dos 4 convidados da SIC para seguir a campanha eleitoral e na sua primeira intervenção ele deixa aos candidatos interrogações sobre a reforma das instituições europeias. Todos reconhecem que o problema das instituições europeias é um problema particularmente sério. O problema das instituições, o que é realmente, trata-se de saber se as instituições europeias, o funcionamento das instituições europeias, permite altos níveis de responsabilidade, de eficiência nas suas soluções e de democraticidade. Por exemplo, hoje a democracia no conjunto das instituições europeias é aquilo que mais faz falta, e toda a gente já ouviu falar nesse termo estranho que é o déficit democrático. Ora bem, o problema é importante, o problema está em vias de encontrar uma nova solução, talvez já em 2000 ou 2001, dado que vão estar em discussão pontos muito importantes na reforma das instituições para o futuro, sobretudo a pensar também no próximo alargamento eventual da União Europeia. Ora, o que é este problema das instituições, o que é esta reforma das instituições de que tanto se fala e que tão poucas vezes os candidatos ao Parlamento Europeu são tão pouco específicos e tão pouco claros? Na verdade, trata-se de saber, como disse, se a Europa vai ser mais ou menos democrática ou se vai manter nesta situação assim em que vive atualmente e, por outro lado, trata-se de saber o que é que vale um país. E há algum certo número de perguntas importantes a que os candidatos deverão responder agora, antes das eleições, para nós sabermos quais são as suas ideias precisas. O que é que vale um país? Qual é o seu peso? Deve Portugal ter um voto igual ao Luxemburgo, por exemplo, que é muito mais pequenino, com uma muito menor população? Ou deve Portugal ter um voto igual à Alemanha, que é muitíssimo maior, mais rica e com uma muitíssimo maior população? Quais são as decisões que, no conjunto da Europa, Portugal se pode opor? E quais são aquelas em que Portugal deve aceitar um voto de maioria? E quais são aquelas em que Portugal deve ter o direito e, eventualmente, o dever de opor o seu veto? E quais são aquelas decisões ou aqueles dispositivos criados na União Europeia dos quais Portugal se pode retirar, pode ficar fora, como já há um país ou outro que, num caso ou noutro, a Inglaterra, por exemplo, não faz parte da moeda única. Portanto, a reforma das instituições tem esta importância máxima, saber se a instituição se a União Europeia vai ou não ser democrática e depois saber qual é o lugar exato que Portugal vai ocupar. Quantos comissários vai ter, quantos deputados, quantos membros vão, com que peso, com que votos se vão participar nas decisões europeias. Ora, sobre isto, os candidatos, os partidos nacionais têm sido, todos eles, muito vagos, têm dito aquelas coisas muito vagas, aproximadas, dizem é preciso defender o interesse nacional, é preciso defender a Europa, mas eu gostaria, e penso que muitos outros eleitores portugueses gostariam de saber quais são as suas posições concretas, as suas soluções práticas, os seus compromissos, uma vez mais.
Comprometam-se, senhores candidatos. As interrogações e as chamadas de atenção de António Barreto, um dos 4 convidados da SIC para seguir esta campanha eleitoral.